minutinhos. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Bom dia, tudo bom bem? dia. Ó, silêncio. Já começou. Bom, Poucas. durante a aula eu vou cortar meu áudio, tá, pessoal? Porque essa é a minha vida agora. Vida de blogueira, professora, não é fácil não, tá vendo? Nossa, não, blogueira com 2 filhos em casa. Gente, olha, isso tá uma loucura. Ai, meu Deus do céu. Bom, vamos esperar mais um pouquinho, vamos ver se entra mais gente. Tá entrando. Bom, André, eu acho que a gente pode já dar início. Sim, tô vendo, ó, o pessoal entrou, agora não está tendo mais solicitação, já são 11 horas e está sendo gravado, né? Tá Tá? bom. Aí eu vou trancar meu microfone, gente, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, já vai perguntando, tá, né, André? Já vai perguntando que Pode você vai perguntar. esclarecendo. Bom, então hoje, meus amigos, a ideia é dar uma orientação para vocês sobre o laboratório 3, né? Os arquivos eu coloquei todos lá de dia, acho que vocês já viram, né? Coloquei os esquemáticos, coloquei o datasheet de um transistor, coloquei também um resumo, né? Aquele resumo com 3 folhas, né? Que também vai ajudar bastante. Então, aqui na primeira... Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, então aqui no número 1, a ideia é vocês obterem aqui a família de curvas do transistor, né? Quer dizer, são as correntes de coletor em função da tensão entre o coletor e o emissor, parametrizado pela tensão entre a base e o emissor, né? A base e o emissor, vocês sabem, né? A tensão aplicada nesses 2 terminais é o sinal de controle, né? Controla, né? Modula a corrente do transistor, né? Então, para fazer essa simulação, vocês têm que vir aqui no LT Spice, né? E abrir aquele primeiro esquemático, ó, figura 1, transistor NPN, certo? Essa curva que está aqui na minha tela, eu gerei com essa simulação DC aqui, ok? Então, aqui vocês estão vendo, né? Ponto DC, VCE, quer dizer, eu estou varrendo o VCE de 10 milivolts até 20, com um passo 10 mil, né? E, ao mesmo tempo, a corrente de base de 1 microampere até 10 miliamperes, com um passo de miliampere. Esses passos são os que estão aqui, os passos e os intervalos, né? São os que estão no item aqui 1B, né? Então, muito bem. Eu vou rodar de novo aqui a simulação. Muito bem. Então, vocês habilitam essa simulação DC e deixam as outras 2 aqui desabilitadas, certo? Para desabilitar as outras 2 simulações, vocês colocam um ponto e vírgula no início, certo? Bom, aqui eu tinha plotado já o beta, né? Então, ele estava plotando aqui nesse gráfico o ganho de corrente. Então, aqui eu vou alterar para corrente de coletor, certo?
Aqui eu vou colocar o VCE. Vou tirar essa escala do logaritmo aqui, certo? Pronto. Essa aqui é a curva da corrente que vocês têm que obter, certo? Bom, aqui no roteiro tem algumas perguntas, né? Identifique nas curvas obtidas as regiões de saturação ativa e direta. Então, a região ativa, a região de saturação qual é, pessoal? Essa região antes do joelho aqui das curvas, né? Ó. Essa região onde a corrente de coletor ela sofre uma variação muito grande, né? A região ativa direta é a região que fica após o joelho da curva, né? É onde a corrente de coletor tem um comportamento assim mais ou menos plano, né? Dependendo da tensão Early, né? A tensão Early é que determina a inclinação da curva, né? Então, antes do joelho, região de saturação. Depois do joelho da curva, região ativa direta, né? Aqui tem uma outra pergunta, né? No projeto de amplificadores, em qual região o transistor BJT deve operar, né? Justifique. Então, no nosso caso, que nós estamos trabalhando com um projeto de amplificadores, né? O BJT tem que operar na região ativa direta. Porque nessa região é a região onde a corrente coletor sofre a menor variação, né? Se vocês olharem lá o formulário, né? Deixa eu abrir aqui o formulário, né? Bom, nessa figura do item B aqui, a figura 2, vocês estão vendo, né? Prolongamento das curvas, né? Da corrente. Esse prolongamento ele tende a convergir com um ponto comum, né? Essa tensão é conhecida como tensão Early. Então, é ela que modula a inclinação da curva da corrente, certo? Agora, no nosso caso, né? Por que é importante deixar o transistor na região ativa e direta, né? É porque nessa região a corrente sofre pequenas variações, por consequência, né, a transcondutância não varia muito, né? E a transcondutância, como vocês estão vendo aqui pela figura 3, é a razão entre a corrente de coletor pela tensão térmica, certo? Aqui no item 1, vocês só tinham que fazer isso, né? Rodar a simulação e responder essas perguntas, ok? Se quiser alguém quiser perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone aí e fazer a pergunta, certo? Alguma dúvida? Vocês estão tendo acesso lá ao TD a esse esquemático? Já baixaram o esquemático? Tudo certo, pessoal? Fala mais alto aí que eu não estou escutando. André, tá tudo certo. Tudo ok. Tudo certo. Tudo ok. Estou digitando no chat, é? Isso, tá no chat. Tá tudo ok. Sim, ok. Bom, aqui uma outra observação, meus amigos. Aqui vocês estão vendo dois modelos, né? O modelo do transistor 2N2219A da NXP e o modelo 2N2222 da NXP, né? Aqui nesse modelo, alguns parâmetros que vocês precisam identificar, né? Esse VAF aqui é a nossa tensão Early, certo? Então, no modelo desse primeiro transistor, esse valor é 74,03 volts. Esse beta-F é o ganho de corrente máximo do transistor, que no caso aqui é 255,9, certo? Essa corrente S é aquela corrente de saturação, né, residual da junção, né, que aqui no caso é 14,34 femtoamperes. E esse IC rating aqui, ele é a corrente de coletor máxima que esse transistor suporta. Aqui no caso, 800 miliamperes, certo? Caminhando para o item 2, o objetivo aqui é plotar o ganho de corrente do transistor, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai desabilitar essa simulação que a gente acabou de rodar. Vou habilitar a primeira aqui, certo?
Aqui vai ser feita uma varredura, certo? A varredura tem que ser feita de 1 micro na corrente, né? De 1 micro até 10 miliamperes, com passo 1 micro, né? A tensão coletor-emissor tem que estar em 40 volts, né? É o que está aqui, né? E esse transistor é o 2N2219A NXP, né? Então, aqui, o LT-Spice, ele não tem a expressão pronta, né, do ganho de corrente. Então, o que você tem que fazer é completar aqui a expressão, certo? IC sobre IB, né? IC e IB Q1, né? Vou aumentar aqui a minha tela, deixa eu aumentar isso aqui. Uma outra modificação que eu faço, bom, o gráfico é esse, né? Agora a modificação que eu faço aqui na minha escala é a seguinte: eu coloco 200 microamperes, 800 miliamperes e coloco em escala logarítmica, certo? Bom, a gente tem uma 800, né? Ele não pegou 800. Tem que ser em relação à corrente de coletor, né? Então, vou ajustar aqui a escala para 200 micro até 800 mili. A curva, pessoal, é essa daqui, né? Bom, aqui no roteiro tem perguntando, né? Qual o valor máximo de beta obtido na simulação? Compare com o valor obtido com o valor fornecido no modelo SPICE fabricante. Então, aqui basta clicar com o botão direito, né? Fixar o cursor em cima da curva, né? Aqui está dando mais ou menos 70,27, né? Então está dando um pouquinho diferente, né, do valor declarado aqui, né, o valor máximo, né? Existe, pessoal, uma pequena variação no modelo com o que é simulado, né? Isso é natural que ocorra, por quê? Porque essas variações que ocorrem, o principal motivo é a variabilidade estatística, né, do processo de fabricação do componente, né? Então, embora essa variabilidade não possa ser muito grande, né, existe sempre uma pequena diferença. Vocês fizeram uma conta rápida aí, né, dividir o valor declarado pelo valor que a gente obteve aqui na simulação, vocês vão ver que dá uma diferença de 5,4%. É uma diferença pequena, né? Outro ponto importante é que esse comportamento aqui depende de transistor para transistor, certo? Esse modelo aqui, por exemplo, vocês veem que ele tem uma variação significativa, né? Ele sobe de 180, vai até 270, até 30 miliamperes, né? E depois começa a cair, né? É um comportamento diferente em relação a esse outro transistor que está aqui, né? Que é o 22, né? Se eu rodar a mesma simulação por 22, vocês vão ver que o comportamento dele aqui é diferente, né? O processo de fabricação é diferente, as specs desse outro transistor são diferentes, né? Então, esse aqui, ó, ele é mais tranquilo, né? Ele, até um determinado ponto, né? Ele passa a variar a partir de um determinado valor de corrente aqui. No caso, em mais ou menos aqui em 78, né? À medida que a corrente vai aumentando, né? Aqui em torno de 2, 3 miliamperes, o ganho de corrente começa a cair, né? Ele tem um comportamento aqui, no caso, mais comportado do que o outro transistor, né? Bom, então voltando aqui para o primeiro, né? Tem um item C aqui, né? Obtenha os valores de beta para os seguintes valores de VCE e corrente de coletor, né? VCE igual a 1 volt
IC igual a 150 miliamperes. VC igual a 10, corrente coletor igual a 150 miliamperes. VC igual a 10, corrente coletor igual a 500 miliamperes. Aqui tem que mudar de novo o transistor por 22. O primeiro VC aqui é 1 volt, né? Então, isso aqui eu tenho que mudar para 1. E a varredura na corrente de base é a mesma, né? Então, ver como é que ficou a curva, né? Ele pede VC 1 volt, corrente de coletor 150 miliamperes. Mais ou menos aqui, né? Então, aqui, ó, no item C, esse primeiro item aí, a resposta é 139,49, certo? Aqui, na sequência, a gente tem que fazer a simulação agora com um VCE de 10 volts, né? Dez volts. Vou cortar isso aqui. Essa seta. Ok. Aqui, pessoal, tranquilo? Bom, aqui ele quer na mesma corrente, né? Nos mesmos 150 miliamperes, né? Então, deslocando aqui o cursor, 50, né? Mais ou menos nesse ponto, né? A resposta aí no caso é 161,320. O último item é para 500 miliamperes, né? 500 miliamperes. Então, eu tenho que deslocar esse curso 500 miliamperes. Bom, aqui deslocar de trabalho, né? Em torno do 500 aqui, né? Vamos ver. Então, aqui está 97, né? 97,226, né? Então, com esses valores, né? A ideia aqui era só vocês fazerem o seguinte na sequência, era comparar esses valores, né? Com o que foi declarado no datasheet do fabricante, certo? O datasheet do fabricante é esse que vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Então, eu até já marquei aqui a... Deslocar isso aqui. Eu já até marquei aqui a spec do ganho de corrente, ó. Está destacado em laranja aqui, certo? Então, é só para vocês observarem, né, que esses valores que nós simulamos, né, eles estão de acordo, né, com o que está declarado aqui no datasheet, certo? O fabricante, vocês percebem que ele determina um valor mínimo, né, em alguns casos, e nesse caso aqui, quando a corrente é de 150 miliamperes e o VC de 10 volts, ele determina um mínimo e um máximo, né? Mas ele nunca determina um valor exato, né? Exatamente por causa da variabilidade, né, do processo, né? Nunca existe assim um valor bata em cima, né, de um valor numérico fixo, certo? Então aqui tem uma pergunta, né, no item D. Por qual motivo os valores obtidos na simulação diferem dos valores indicados no datasheet? O principal motivo é isso que eu expliquei para vocês, variabilidade do processo, né? Só que esses valores que nós obtivemos, eles estão dentro do que o
assim, dentro do intervalo e do mínimo, né, que o fabricante estabelece, certo? Bom, meus amigos, aqui na sequência nós temos o item 3, né? Então, nesse item 3 aqui, vocês vão fazer a análise do amplificador emissor comum, certo? Até aqui tudo tranquilo, meus amigos? Tudo certo? Tranquilo? Sim, ok. Muito bem. Então, nessa figura que vocês estão vendo aqui na minha tela, deixa eu colocar isso aqui em uma folha só, né? Nessa figura aqui, vocês estão vendo o emissor comum, né? Além do amplificador propriamente dito, né? O amplificador propriamente dito aqui, no caso, quem é? É o transistor, essa resistência de carga RC, e aqui nesse caso, né, existe uma resistência de base, né, conectada à base do transistor, né? Aqui vocês estão vendo também dois capacitores, né? Um capacitor C1 e um capacitor C2. A função desses dois capacitores qual é? É isolar o nível DC, né, desse nó aqui do coletor e do nó de base, né, para não vazar aqui para a fonte, né? Porque essa fonte aqui, lá na simulação, eu declarei ela apenas como sendo uma senoide, né? Então, esses capacitores aqui são conhecidos como os capacitores de acoplamento, né? Certo? Muito bem. Então, aqui, para vocês fazerem a análise desse amplificador, né, vocês vão usar esse modelo que está na figura 3. É o modelo elétrico, né, do emissor comum, só que com a resistência de base, né? O que essa resistência de base muda aqui, pessoal, na análise? Ela muda um aspecto, né, que não, eu não sei se eu fiz isso, se isso foi feito no material, né? Eu acho que lá no material só tem o emissor comum sem a resistência de base, né? Mas a única diferença aqui é a seguinte, é porque o sinal que está sendo efetivamente, né, aplicado à base do transistor, ele é uma fração desse sinal de entrada, né? Esse resistor RP aqui, junto com o RB, ele funciona como um divisor de tensão, né? Então, o sinal aplicado na base, quem é? É RP sobre RP mais RB vezes Vin, né? Então, no item B aqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a análise desse modelo, né? Usando o método da fonte de teste para identificar, né, a resistência de entrada e, né? Eu acho que aqui as figuras devem estar, eu não sei se está realmente, acho que as figuras são 25 e 26, que eu fiz uma atualização, né? Então lá vocês vão fazer esse método da fonte de teste, é imediato, né? Porque a fonte de teste na entrada você vai aplicar aqui nesse ponto, né? Deixando a saída em aberto, né? Então a corrente de teste vai fluir integralmente em cima do RB e do RP, né? Então a resistência de entrada, tensão sobre corrente. No caso aqui, RB mais RP, né? É imediato, né? Vocês vão ver que é imediato. Bom, o item C é para deduzir a equação do ganho, né? Então a única novidade aqui é esse divisor de tensão que está aqui, né? Multiplicando a expressão que vocês já conhecem, né? Do emissor comum, né? Esse emissor comum ele tá aqui no resumo, né? Se vocês olharem, é esse daqui, né? Ele está aqui na página 2 do resumo, né? É esse aqui. Só que esse aqui ele não tem a resistência de base, né? Então, essa expressão que vocês estão vendo, a expressão 4, é uma expressão geral, né, do emissor comum quando a resistência de base não é zero, né? Quando ela é zero, você cai na expressão do emissor comum convencional, certo? Aqui também eu coloquei a resistência de saída como sendo R0 paralelo a RC, mas em muitos casos, né, a gente pode aproximar esse valor para RC, por quê? Porque a resistência de saída do transistor, normalmente é uma resistência muito alta, né?
Então, aqui, quando você coloca dois resistores em paralelo, um muito grande com um muito pequeno, a associação paralela que resulta desses dois resistores é o valor, tende para ser o valor menor, né, do menor resistor, né? Então, esse tem que ser também tranquilo, né? Bom, o projeto aqui, pessoal, começa no item D, certo? Então, aqui vocês vão seguir um procedimento que já está estruturado, né? Vocês vão varrer aqui as etapas, né? Então, por exemplo, aqui eu peço para vocês fazerem um projeto, né, com consumo de potência de 10 miliwatts, certo? Considerando essa potência dissipada em cima do amplificador sem a resistência de base, né? A resistência de saída de 5K e um ganho de tensão igual a 8, certo? Então, o primeiro passo qual é? Uma vez dada a potência, né, conhecida a tensão de alimentação, né, no caso aqui é 10 volts, vocês vão encontrar quem? Muito bem. No item 2, né, determinar a tensão de coletor do transistor BJT a partir da corrente coletor e da especificação de resistência de saída. Aqui vocês podem considerar a resistência de saída como sendo igual à resistência de carga, certo? Vocês podem fazer essa aproximação que está aqui na equação 4. Não tem problema. Vocês vão ver no final que o erro que vai dar no amplificador simulado vai dar a diferença é muito pequena, certo? Então, esse RC aí, quem é? São 5 kΩ, né? Porque foi especificado, né? A tensão de coletor você tira dessa expressão aqui, né? VCC menos VC é a resistência de carga vezes a corrente de coletor, né? Então, daqui você tira que a tensão de coletor é igual a 5 volts, tá? Muito bem. Aqui no item B, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão simular, né, o beta, né, em função do IC, né? E localizar no gráfico o valor de beta para os valores de IC e VC obtidos nos itens 1 e 2, né? Essa simulação foi feita lá no item 2, né? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão, com esse valor que vocês calcularam, né, no caso 5 volts do VC, né? É só voltar lá no esquemático, né? Vocês vão setar isso aqui, ó, VC em 5, o valor do beta para 1 miliampere. Mesmo transistor, né, por sinal, né? Miliampere está bem aqui, ó. Né? Mais ou menos aqui. Então, esse valor é 155,59, né? Deixa eu colocar. Então, vocês estão entendendo por que essa simulação é importante, né? Porque se você usar aquele um valor fixo, né? Porque nos exercícios teóricos, os exercícios sempre pedem para calcular alguma coisa com um beta fixo, né? Aqui vocês estão vendo que não é bem assim, né? Então, essa simulação fornece para vocês um valor mais realista, né? Porque aqui a tendência qual seria? Seria a gente usar, né, o 255,9 para qualquer valor de corrente de coletor, né? O que não é correto, né? Aqui vocês estão vendo que de 255 para 155 é uma variação muito grande, né? Então a ideia do laboratório, pessoal, embora a gente não vai poder montar os circuitos, né? Mas a ideia das simulações é muito boa, né, nesse aspecto, né? Que é exatamente fazer com que vocês verifiquem se aquele conhecimento teórico que está lá nos livros, né, se eles batem, né, com o que está sendo simulado numa ideia aqui de um projeto na vida real, né? Então, é identificar as limitações das equações, até que ponto a equação funciona, quando não funciona, o máximo que a gente comete em algumas aproximações, né? Então, é importante vocês saberem isso, né? Bom, então aqui no item 3 a resposta 155,59.
No item 4, vocês vão calcular a transcondutância, né? Então, transcondutância do bipolar, quem é? Corrente de coletor dividido pela tensão térmica, né? Isso aqui vai dar 38,462 milisiemens, certo? Bom, aí na sequência vocês vão determinando os outros parâmetros, ó, o RP, né, com o beta que vocês obtiveram na simulação, e o GM, né? O RP aqui no caso vai dar 4,045 kΩ, certo? Na sequência, corrente de base, né, que é a corrente de coletor dividido pelo beta, vai dar 6,427 microamperes, certo? Todos esses parâmetros precisam ser calculados, né? Porque aqui a gente precisa, né, no item 7, calcular o RB, né? Que é a resistência que está conectada à base do transistor, né? Então, isolando o RB da equação do ganho, o RB é dado por isso aqui, né? Por essa conta aí. Substituindo os valores nessa equação, vocês vão encontrar um RB igual a 93,192 kΩ, certo? O último passo, meus amigos, é determinar a tensão de bias que vai ser aplicada, né, na base do transistor, né? Na verdade, na fonte de sinal, né? Deixa eu voltar aqui para a figura. Bom, então, eu preciso determinar a resistência de base. Quem é a resistência de base? Eu preciso de um chute também por VBE, né, para poder fazer a estimativa do R-bias. Eu sei a corrente de base, então a corrente de base está fluindo aqui em cima do RB, né? Nos livros, vocês estão acostumados a usar o VBE, né, sempre como sendo 0,7, né? Só que não é o 0,7, pessoal, é um valor aproximado, certo? O VBE ele tem que ser calculado através dessa equação aqui, né, ó. VT logaritmo natural da corrente de coletor dividido pela corrente de saturação. Uma vez que a corrente de coletor é uma função exponencial em relação ao VBE, a função inversa é o logaritmo natural, né? Quando vocês fizerem essa conta aí, o VBE, na verdade, ele não é 0,7, ele é 649,167 milivolts, né? 0,65 aproximadamente, né? Então, aí o bias, o V-bias na sequência vai dar 1,248, certo? Bom, então aqui as contas que precisavam ser feitas terminam aqui nesse item, certo? Esses outros dois itens aqui são para vocês rodarem as simulações e ver, né, se com esses valores, né, os resultados estão coerentes com a simulação, né? Eu vou abrir aqui o esquemático desse circuito, que é esse aqui, né? Muito bem, então a gente calculou resistência de base 93 ponto... Vou colocar o valor exato aqui, certo? Capacitores de acoplamento já estão aqui. Essa resistência aqui é 5 kΩ, né? E aqui na fonte eu preciso de um bias igual a 1,48. Deixa eu ver se precisa... Bom, aqui eu posso declarar também a amplitude, né? A amplitude do sinal aqui no caso é 20 mili, né? Esse 5K. Eu estou usando o 2N2219A NXP, né? Tensão VCC 10 volts. Aqui no caso eu vou simular uma transiente, né? Vou simular aqui uma transiente.
Bom, aqui nós temos os dois sinais, né? O sinal de entrada, o sinal de saída. Eu posso aqui, nesse caso, né, colocar o cursor em outra posição para eliminar o nível DC, né? Nossa, nosso tempo já está estourando, né? São 40 minutos, Kátia? Então, pode seguir. Pode seguir. Eu acho que não vai cortar, não, porque ele não apareceu contagem regressiva. Pode seguir. Tá bom. Então, meus amigos, aqui a gente... Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui na transiente, né? Eu vou colocar o cursor aqui em cima para ver o que está acontecendo. Bom, então nesse ponto aqui, ó, tá dando 164,57 milivolts, né? Era para dar exatamente 160, né? Mas tá dando um pouquinho a mais, né? É uma diferença muito pequena, né? 160 para 164 é uma diferença bem pequena. Muito bem. No item seguinte aí, você tem que rodar uma simulação AC, né? Vamos rodar a simulação AC agora. Agora eu vou rodar a simulação AC com a simulação do ponto de operação habitado. Aqui no caso, vamos ver o que acontece, né? Eu tenho que plotar o Vout, o VIN não interessa. Isso aqui para azul. Vou colocar o cursor aqui. Ah, já está. Bom, aqui está mostrando o ganho em dB, né? Se eu quiser ver o ganho em escala linear, né? Aqui eu posso mudar para uma escala linear. Então aqui vocês estão vendo que ele está me mostrando um ganho 8,285, né? Nós projetamos para 8, deu 8,265. Que é 5%, né? Aqui no LT Spice, meus amigos, tem uma outra forma de vocês verem, né? O ponto de operação do circuito. Só que essa informação ela está escondida, né? Nesse Spice error log aqui, certo? E além disso, ele só aparece disponível aqui quando vocês rodam a simulação de Operation Point, essa ponto .op aqui, simultaneamente com a AC. Se vocês não fizerem isso, essa informação não vai estar disponível aqui, certo? Quando você clica nesse arquivo, né, que é um arquivo texto, ele apresenta para vocês aqui um sumário bem aqui embaixo, ó. Aqui, tá vendo, ó? Bipolar transistor, certo? Então aqui eles mostram para a gente, ó, corrente de base, corrente de coletor, tensão VBE, transcondutância, certo? E outros parâmetros aqui do transistor. Então vocês podem, né? Eu acho que eu peço isso no roteiro, né? Para vocês compararem, né? Por exemplo, a corrente de base a gente calculou como sendo 6,42 microamperes, né? Aqui está dando 6,47. Então tá ok, né? A corrente de coletor projetamos para 1 miliampere, aqui está dando 1,01. Tá ok, né? O VBE a gente calculou como sendo 649,167 milivolts. Aqui está dando 645, né? A transcondutância, 38,8 milisiemens, né? A gente calculou para 38,462 milisiemens, né? O beta, né? Aqui ele mostra o beta DC e o beta AC. O beta que a gente simulou, né, para poder fazer as contas, foi o beta DC.
E o beta que nós obtivemos foi 155,59. Aqui está dando quanto? 156, né? Então, vocês estão vendo